Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos e irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica, estamos aqui para juntos celebrarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Ainda que estejamos vivendo tempos de guerra, ainda que estejamos vivendo muitos problemas de conflitos sociais, epidemia, conflitos na nossa família, na nossa vida pessoal, este é um tempo de adoração a Deus. Convidamos a todos, acompanhando este culto, que você possa participar do culto. Deus, o Espírito Santo, a qual acreditamos, senão estaríamos todos perdendo nosso tempo aqui. O Senhor quer trabalhar em benefício da tua, da minha, das nossas vidas. Entretanto, cabe a nós buscarmos alcançar o trono da misericórdia do nosso Deus. Então não se acanhe, não se diminua, não faça seu Deus pequeno, tampouco o esforço seu para alcançar a misericórdia do teu Deus. Se esforça, participe do culto, cante os hinos, ore com virtude, clame a Jesus, porque Cristo Jesus tudo pode. Só que você tem que fazer a sua parte. Quando nós estamos em grande aflição, queremos ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de quebranto, uma palavra que mude o nosso estado. E ainda que hoje o Senhor possa trabalhar poderosamente a esse respeito nas nossas vidas, a recomendação que fazemos é: faça a tua parte. Dedique-se, ainda que por alguns minutos durante esse culto, dedique-se a clamar ao teu Deus. Os teus problemas, as tuas aflições, Cristo Jesus tudo pode. Então, participe. Iremos cantar diversos hinos, que a letra passará no rodapé da tua tela. O convite que faço é que você cante, se não for possível, medite nas palavras dos hinos também. Tá bom assim? Em comunhão, igreja, vamos começar esse culto cantando o hino do inário da Congregação Cristã Apostólica, que está no número 4.
vezes. Glória ao Senhor. Em continuação, vamos cantar o hino 390, 390. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem amados e queridos irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, este é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração, clamar pela misericórdia do nosso Pai. Apresentaremos as necessidades da igreja, apresentaremos o andamento do culto, em que pese estejamos distantes fisicamente, mas que possamos estar unidos em espírito. O Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece os nossos medos, e nós apresentaremos os mesmos aos pés de Deus, demonstrando a Ele, além da nossa limitação, a nossa confiança nele. E poderosamente o Senhor pode trabalhar nas nossas vidas, ainda no decorrer desse culto. Então, em comunhão, com muita comunhão, se for possível que você se ajoelhe. Muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos, não têm o costume de se ajoelharem para orar. Mas quando a situação aperta, irmão Bruno, aí ajoelho no chão, rosto no chão, clamando misericórdia. Te convido, se ajoelhe. Você não está se ajoelhando para mim? Eu não sou nada. Sou tão carecedor das atenções de Deus quanto você. Mas estaremos ajoelhados em memória e em respeito ao nosso Deus. Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Glória, glória ao Altíssimo. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo, poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos outra vez, Senhor, aos teus pés em ato de humilhação, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação a qual tu tens feito conosco, se formos fiéis à tua palavra. Graças te damos, Senhor, que uns se apresentam nesse culto, estando dentro da própria igreja, outros, Senhor, assistindo esse culto em um aparelho celular, um aparelho de televisão, ou seja, outra mídia, seja na primeira ou na milésima retransmissão deste culto. Mas, Senhor, todos nós estamos com o nosso coração cheios de agradecimento, de graça, porque até aqui, Senhor, ainda que com luta, com provas, mas até aqui a tua mão tem se apresentado ao nosso favor. Glória ao nome santo do Senhor. E aquilo que temos feito que não seja agradável aos teus olhos, aquilo que temos pensado, da maneira como temos agido, que transgride os teus mandamentos, que não é aprovável diante de ti, nós te pedimos, Senhor, perdoa nossas faltas pelo amor do teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor, não temos dignidade para estarmos nos teus átrios, para estarmos na tua presença, mas a tua misericórdia se renova nas nossas vidas todas as manhãs. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, neste culto, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas e nos coloque em condição para alcançar a tua benevolência, alcançar a graça do teu amor, da tua misericórdia, que o teu Santo Espírito possa trabalhar poderosamente, Senhor, nas nossas necessidades também. Necessidades estas, ó Pai, que apresentamos nas tuas mãos nesse momento. Quantas pessoas no leito de enfermidade, quantos dos nossos entes queridos em leitos de enfermidade, Senhor, a qual clamamos por causa própria, ou clamamos, Senhor, por eles. Apresentamos as causas na justiça, causas psicológicas, causas familiares, tanta situação difícil no meio do teu povo. Senhor eterno, mas nós apresentamos todos os pedidos de oração da igreja nas tuas mãos. Recebemos, Senhor eterno, há poucos dias a notícia que o nosso amigo, nosso irmão, a qual temos orado por ele, Senhor eterno, a questão dos rins paralisados ou que estão com deficiência, e foi acometido com essa enfermidade do Covid, está internado. Nós te pedimos, Senhor, abraça essa família pelo amor do teu santo nome. Vai ao encontro, Senhor eterno, desse senhor, desse pai, desse avô, na multidão da tua misericórdia, Senhor. Abraça a alma dele nesse momento e coloca, Senhor, o que está em falta no corpo dele, coloca para funcionar no nome de Jesus Cristo. Senhor, a família confia, a família pede oração, a família te clama, quer dar testemunho da tua paz, da tua obra, do teu prosperar na vida deles. Em que pese, Senhor eterno, nós estejamos numa igreja e as pessoas estejam no hospital e as pessoas estejam nas suas casas. Senhor, assim como oramos por esse senhor, quantos outros, Senhor, estão na mesma situação? Outras pessoas, Senhor, enfrentando diversas enfermidades como câncer, como, Senhor eterno, problema de pressão, diabetes descontrolada, problemas no coração, aguardando fila, Senhor, para ser operado, porque os hospitais estão cheios no tratamento da Covid. Senhor, ouve a oração do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Nós somos necessitados das tuas misericórdias sobre nós. Nós somos necessitados, Senhor eterno, que tu opere poderosamente ao favor das nossas necessidades. Não que sejamos merecedores do teu amor, mas o teu amor tem nos abraçado. Tu tem nos separado por uma obra na terra. E nós somos testemunhas verazes do teu poder sobre nós. Permita que possamos ter mais testemunhos, Senhor, de livramentos, de obras, de saúde, de restauração de casamento, de prosperidade, Senhor, de restauração de vida, Senhor eterno, econômica e financeira, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, para que os microfones das igrejas, Senhor, possam refletir, possam testificar
que Tu és Deus ainda nos dias que vivemos atualmente, operando milagres, milagres esses que ficarão anotados nos anais das nossas vidas, que transmitiremos aos nossos filhos, aos nossos netos, Senhor, que no dia da nossa maior aflição, Tu ouviu a nossa oração. Ó Deus de piedade, ouça a oração dos Teus pequeninos na terra, onde tiver um ou dois que clamam pela Tua misericórdia, em causa própria ou por outras pessoas, entes queridos, amigos, nós te pedimos, Senhor, ouve a oração do Teu povo. Quero abençoar, Senhor, a nossa sociedade, a força pública de segurança, a força pública de saúde do nosso país, do nosso estado, aqui representados. E nós te apresentamos também, Senhor, esse santo culto, que foi aberto em memória de Jesus Cristo. Permita que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós durante toda a transmissão e não deixe faltar para nós a Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Senhor, esteja conosco, visita a nossa alma, fala com as nossas necessidades e o Seu nome será glorificado. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, não nos esqueçamos que temos necessidades na nossa igreja, no atendimento dos necessitados, com o fechamento de muitos serviços, explode as necessidades e atendimento dos menos favorecidos. Se você tem mantimento na sua casa, se você pode doar um jogo de roupa, alimentos não perecíveis, se você pode doar uma cesta básica, nós te convidamos. Temos necessidades na nossa igreja, aqui em Barueri, em Alphaville. Daqui sai atendimento para Sorocaba, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, diversos locais. Mas tem necessidade na igreja perto da tua casa também. Nós recebemos o carinho, o amor de irmandade espalhada por todo o Brasil, até fora dele. Onde você está? Por certo, 3 quilômetros para cada lado que você mora, tem alguém necessitado. Então procure a tua igreja, procure o teu líder, independente de linha doutrinária, independente de placa, procure o teu líder e faça um atendimento, ofereça a ele alguma coisa para que ele possa compartilhar com os teus irmãos. Se você souber de alguém que esteja em necessidade, se você souber de alguém que esteja precisando de um atendimento, independente se for da tua igreja ou não, da tua família ou não, se desperte a fazer a vontade de Deus. Há necessidade no nosso meio. Desperte, abra os teus olhos espirituais, exerça a cidadania. É tempo de exercermos a cidadania e suprir a necessidade dos brasileiros, dos nossos amigos, dos nossos parentes ou de quem nos acompanha fora do Brasil, independente de raça, independente de credo, independente de nacionalidade, é tempo de nos ajudarmos. Tá bem assim? Também pedimos aos irmãos, às irmãs, que compartilhem os nossos cultos, que estejam conosco todos os dias. Temos culto nesse canal, temos 2 canais no YouTube, um canal no Facebook. Também você pode acompanhar o nosso culto pelo aplicativo CCA Cristã Oficial, CCA Cristã Apostólica, perdão. Nesse aplicativo você pode acompanhar os cultos com imagem ou só o áudio. Você pode acompanhar a programação da rádio, pode ouvir os hinos que nós temos gravados, orquestrados, e com o passar do tempo haverá muito mais conteúdo também para a nossa Irmandade. Tá bem assim? Quanto ao momento que estamos vivendo, os irmãos, até peço que reconsiderem a situação que nós estamos, de máscara. A igreja não traz nenhum problema, nenhuma restrição social, porque estamos numa igreja grande,
e estamos em pouquíssimas pessoas transmitindo esse culto, mas para que possamos dar um retorno à sociedade em que convivemos, que devemos estar sempre em ambientes utilizando máscara, que estamos produzindo o culto dessa maneira. Sendo assim, renovemos a nossa atenção, renovemos os cuidados, renovemos, irmãos, as análises que devemos fazer cotidianamente dos ambientes que estamos frequentando, se traz contaminação para dentro da nossa casa. Se você é jovem, você não sofre o dano, mas transmite muito facilmente. E é tempo de nos resguardarmos. Se você utiliza transporte público, transporte coletivo, revise os teus horários com a tua liderança no teu emprego, para que você possa entrar em horários alternados, fugindo da concentração da população. Se você está trabalhando na tua casa, cuidado no manuseio dos equipamentos, do recebimento de mercadorias, das coisas que chegam da rua, para que tudo vá bem nas nossas vidas também. Está bem assim? Oremos, irmãos. Oremos com afinco. Oremos com virtude. Oremos com fervor. Oremos com confiança, para que o Senhor nos passe desta situação que estamos vivendo por um tempo de paz, tempo de oração, tempo de jejum e oração, tempo de nós nos resguardarmos, tempo de estarmos em comunhão com o nosso Deus. Estamos vivendo uma guerra séria, mas o Senhor dará graça que passaremos para o outro lado também. Se não há mais assuntos, vamos cantar o hino, aguardando a palavra, o hino 308.
Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler, amados irmãos, no Evangelho segundo nos relata Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho segundo nos relatou Lucas. Iremos ler os versos 17 ao 26º. Se todos os irmãos que estão com Bíblia acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, amados irmãos, muito conhecida. Relato que nos faz Lucas a respeito desta cura. Cristo, no tempo do ministério, no tempo em que ele viveu, ele por onde passava havia prodígios, maravilhas, milagres. As pessoas eram curadas nas enfermidades do espírito, da mente, do corpo. E fazendo dessa maneira, espalhava-se a mensagem da divindade de Jesus. Ia se juntando pessoas, ia se juntando um grande povo para assistir aquilo que acontecia, aqueles exemplos, aqueles testemunhos vivos. Eles queriam assistir de perto. Passava-se a ser um ponto de encontro, um evento social. E as pessoas, pela cura, pelas libertações, as pessoas iam se convertendo e crendo que o que tinha naquele homem não era natural. O que tinha naquele homem só podia ser
a própria manifestação de Deus na terra. Isso nos traz, irmãos, traçando um paralelo com os nossos dias atuais, muitas das vezes reclamamos ou acusamos algumas pessoas que só se apresentam para buscar a Deus nas igrejas ou pedindo oração nos dias de aflição, nos dias de provação. Oxalá tem alguém nos acompanhando nesse momento, que você tem uma vida, ao teu entender, autônoma. Você é dono do próprio nariz. Você faz aquilo que você tem um consentimento pessoal. Você não se amarra a dogmas, a placa, a costumes. Só que agora você está precisando de Deus. E agora você está buscando a misericórdia de Deus. Muito bem. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Porque aqueles que buscam, acharão. Aqueles que batem, a porta se abre. Então a palavra do Senhor, neste culto, vem para todos nós, porque nos trazendo, irmãos, uma justificativa que o Senhor conhece os corações. E o Senhor espalhou a cura, expandiu os milagres para que ele se fizesse conhecido e que confiassem e crescem nele. E hoje está presente neste culto a necessidade da igreja, em que você tem buscado, em que você tem batido na porta. E o Senhor entende que é assim que você haverá de converter o seu coração. Agora vejamos o caso desse homem paralítico, que ele teve uma graça, ele alcançou uma graça antes de ser curado. Que alguns homens, imagina-se, amigos, parentes, se esforçaram para que aquele paralítico chegasse até Cristo. Em um recinto em que estava muito cheio de gente, onde era difícil entrar com a cama que ele tinha que ser carregado, eles fizeram um esforço sobrenatural, porque em um evento social, as pessoas tiveram cuidado de subir em um lugar alto, abrir o telhado e descer o enfermo. Com corda? A gente não sabe. Desceu na cama? Desceu amarrado? Como que ele desceu? Foi confortável? Para o paralítico não foi confortável. E para quem estava lá em cima, correndo o risco de cair de uma altura e morrer, por certo também não foi confortável. Mas eles se esforçaram em fazer o que fosse necessário para alcançar a cura, porque eles sabiam que dali, de Jesus, proveria cura para aquele paralítico. Então, amados irmãos, irmãs, a palavra do Senhor hoje não tem por que se estender. O Senhor entende, porque muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos necessitados de Deus, todos os dias estamos necessitados do Senhor. Entretanto, há aqueles dias, há aquelas provas em que nós estamos, a nossa vida depende do empurrão de Deus para nos ajudar, porque senão pereceremos. Precisamos de um milagre nas nossas enfermidades, nas nossas causas. Só que nós ficamos com medo de frustrar a divindade, ficamos receosos em não ter a nossa
petição aceita, porque ou estamos pedindo por alguém que não tem testemunho, ou estamos pedindo por nós mesmos e nós não julgamos que tenhamos testemunho. E aí ficamos num dilema psicológico: devo pedir? Não devo? Deus vai me ouvir ou não vai? Não adianta eu pedir que Deus não vai me ouvir porque eu não tenho testemunho? Ou essa pessoa é uma pecadora? Na linguagem dos homens? Irmãos, Cristo se fez conhecido pelos milagres, pelas maravilhas. E as pessoas, quando recebiam a graça da cura, da libertação, convertiam os seus corações. Independente para quem você esteja lutando, clamando e pedindo, continue na tua busca. O Senhor se agrada da tua petição. E mais, o Senhor vai atender o pedido da tua oração. Pode ter essa pessoa praguejado, pode ter profanado, não importa. Deus se fará conhecido na vida dela, na vida dele, na sua vida, pela obra de milagre poderosa que fará no meio de vós. Porque o Senhor tem pressa em salvar as almas, em concluir o número dos escolhidos. Não estamos aqui falando que o Senhor virá buscar a igreja hoje, amanhã, daqui 10 anos. Não se trata disso, porque a chave do tempo e a chave do mundo e a chave de todas as coisas que no mundo há está nas mãos de Deus e não nos compete julgar, nem fazer um programa de adivinhações aqui. Nós não estamos aqui para brincar com o sentimento do homem e da mulher. Nós estamos aqui para falar das Escrituras, dos exemplos que Jesus deixou para nós. E este é um exemplo. Não importa como você está e nem como está aquele por quem você ora. Ore, clame, busque. Pelo fruto da tua oração, o Senhor fará milagre no meio dos teus. A igreja precisa crer. A igreja precisa buscar. A igreja precisa implorar. A igreja não pode se acovardar pelo tamanho da tua prova, porque quando você se acovarda no tamanho da tua provação, você está fazendo o teu Deus menor. O seu Deus é maior do que toda a tua prova junta. Aqui você está vivendo, somando-se às provas que você já passou, mais acrescidas provas que você haverá de passar por toda a tua existência nessa terra. Deus é maior que tudo isso. Deus é Deus para abençoar a tua vida, a vida de quem você ora, por quem você ora, a vida da tua família. Mas façamos como esses homens que foram até o telhado, para que o paralítico, amigo deles, parente deles, pudesse receber a cura por Jesus. E aqueles homens que assim o fizeram, não tiveram os pecados perdoados. Não está relatado aqui. Mas será que o Senhor se esqueceu deles? Deus está olhando pelo teu esforço e retribuirá com o desejo do teu coração. Mas não nos apequenamos, busquemos a Cristo, busquemos o Espírito Santo, creiamos na palavra. Leito de hospital, irmãos, enfermaria, transporte coletivo, rodovia, ponto de ônibus, casa simples, casa sofisticada, famílias humildes, famílias de doutores. Não importa onde essa palavra entra agora. Importa que Deus é maior que o teu problema. Importa que Deus se agrada por quem você clama e pelo que você clama. E o Senhor, pelo esforço do teu sentimento, pelas lágrimas derramadas,
o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Não se esqueça que este é um caminho de conversão. O Senhor operando poderosamente na tua vida, vá e siga a Jesus. Este é o fundamento principal de estarmos reunidos aqui. Aqui não é um banco de negócios, aqui não é um banco de milagres, aqui é um lugar de buscarmos salvação para as nossas almas. Mas para que o nome de Cristo seja exaltado, para que Ele se faça conhecido no meio de nós, receba a cura que busca as tuas orações, receba a satisfação, o consolo da tua mente, a paz, a união, as coisas encaixando nos lugares corretos na tua vida, pelo fruto da tua oração, receba. O Senhor se agrada do teu pedido para a conversão da tua alma e a conversão daqueles por que você busca também. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda dos céus, meus irmãos, e entenda: quem bate, a porta se abre. Quem busca, será atendido. E o Senhor se fará conhecido, independente do teu passado, independente de tudo que aconteceu no meio dos teus e por quem você tem buscado. Pode ter errado, pode ter profanado, pode ter andado de maneira não convencional pela sociedade que estamos inseridos, mas o julgamento da nossa vida não vem por nós. O julgamento da nossa existência vem por Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele quer te conduzir a por quem você tem orado, a salvação de todos nós, e para que alcancemos juntos o trono da glória do nosso Deus. Enquanto vivermos, tenha uma vida de paz, próspera, e que seja cumprido o desejo do teu coração. Essa é a palavra, meus irmãos, e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor com uma oração, agradecer pelo culto, por essa palavra, em virtude de estarmos, irmãos, em pandemia, os cultos não conseguimos, não temos pessoa, não temos disponibilidade humana nos nossos cultos para registrar todos os pedidos de oração que a igreja tem feito menção. Então, não fiquem chateados que não estamos falando os nomes aqui, mas agora apresentaremos todos os pedidos da oração da igreja. Mais uma vez, colocaremos as nossas petições nos pés do nosso Deus. Em comunhão, buscamos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Altíssimo. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, outra vez nos encontramos, Senhor, com os nossos joelhos dobrados agora em ato de agradecimento por esse culto que Tu tem nos preparado. Graças damos a Ti pelos hinos cantados, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Pelos conselhos Te somos gratos, maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Senhor, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, não olhando pelo nosso testemunho, porque a Tua palavra veio já nos justificando e recebendo a nossa petição. E temos certeza, Senhor, que haverá milagre no nosso meio. Haverá testemunhos que o Senhor reedificou uma casa também. Senhor, graças Te damos por tudo quanto Tu tem nos feito. Graças Te damos por tudo que temos alcançado, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua mão que tem nos acompanhado e tem nos sustentado nesses dias tão difíceis. Nesse momento, Senhor, apresentamos mais uma vez os pedidos de oração da Tua igreja, que tem feito menção, Senhor eterno, no YouTube, no Facebook, também nas correntes do WhatsApp da igreja. Senhor, nós apresentamos na mão de quem pode resolver, porque nós confiamos em Ti, não é costume, mas é necessidade. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da Tua igreja e faça uma grande obra no meio de nós também. Permita que possamos ser testemunhas, ainda que não conheçamos os nossos irmãos e que eventualmente nunca venhamos a conhecer, mas que possa o Teu poder, a Tua glória,
a teu favor na vida dos teus filhos, das tuas filhas, ser testificado nos meios da nossa irmandade até os confins da terra. Graças te damos em tudo, não que haja em nós merecimento. Despede-nos em paz. Permita que possamos ter, Senhor eterno, uma noite de paz e tenhamos um resto de semana, Senhor, de vitórias na tua presença. Graças damos a ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 367. 367. Glória a Deus, aleluia. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.